bom dia, mais uma semana começando e a gente aqui juntinho mais uma vez. Que bom que você está aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente nessa manhã de segunda-feira, Dom José Loreto. Meus parceiros André Corvelo. Muito bom dia, Fábio. Psiquiatra Jairo Bauer. Hoje nós vamos receber uma atração internacional, o cantor britânico James Arthur. Os vídeos dele na internet têm mais de 1 bilhão de visualizações. Mas a gente começa ouvindo música brasileira de uma cantora que também está ganhando destaque no cenário internacional, indicada ao Grammy Latino. Isa, começa cantando pra gente. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para crescer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Só pesadão, pesadão, dão. Oh, 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 oh. Só pesadão, pesadão, dão. Obrigada! Muito bom, né? Já começar assim, ouvindo a voz dela, cantando pra gente. Vamos sentar aqui, Isa, com a gente, todo mundo? A gente sempre aqui no programa fala muito da questão da mulher e da cobrança que existe em relação à aparência, né? Toda hora a gente fala nisso, mas a gente tem olhado alguns números recentes que mostram que os homens têm começado a se preocupar muito com isso. E a ideia é pensar o seguinte: será que eles se preocupam, mas sofrem com a cobrança que é feita? Porque as mulheres sofrem muito. Aí a André foi conversar com homens nas ruas. Você sente que essa preocupação tem crescido realmente? Tem crescido sim, Fátima. Eu acho que também ainda rola um pouco da vergonha do homem em dizer que ele se cobra tanto, e acho que às vezes é até mais penoso. Mas todos admitem, claro, que a pressão sobre o corpo, obviamente, é maior sobre a mulher, né? E cruelmente é maior sobre a mulher. Mas os homens têm se preocupado mais, sim. Eu, pessoalmente, confesso que estou atrás dessa onda, assim. Não se preocupa ainda? Eu não me preocupo, não. E minha mulher também, às vezes, fala: não, eu estou muito acima do peso. Eu falei: cara, eu não me importo minimamente, de verdade, assim. Mas claro que para a saúde é outra coisa, né? Uhum. E vamos ver o que eles disseram, né? Vamos ver o que os homens têm a dizer sobre isso. A sua relação com o seu corpo sempre será sincera, mesmo que você não queira. Sim, porque ele refletirá as suas decisões. Descaso, exageros, disciplina. A gente sabe que o peso dessa relação para as mulheres ainda é muito maior do que para os homens, sim. Mas será que eles têm vergonha de dizer o quanto são apegados ao próprio corpo? Então, como eu não tenho muita tendência a engordar, eu não ligo muito para isso, assim, para regular minha alimentação. Ela é mais vaidosa do que eu, porém eu me preocupo mais com a alimentação, o que comer, o horário de comer. Sou mais preocupado com isso. É sério, é? Verdade. Como é que é em casa? Ele puxa sua orelha, então, às vezes? Como é que é? Puxa, porque eu sou muito do lanche, da besteira à noite. Às vezes deixo de jantar uma comida, por exemplo, saudável pra comer um lanche, um hambúrguer. Mas já tive uma vida de atleta já, então eu sei me controlar um pouquinho sobre as coisas gordurosas. Bom seria se os dois tivessem a mesma consciência, mas a mulher é mais cobrada já por ela mesma, por ser mais vaidosa. O Tom Anderson pesava 123 23 quilos. Emagreceu quantos quilos? 20 quilos. 20 quilos. Em 2 meses e meio. Suco, Só detox. Suco, detox e sem fazer caminhada, sem fazer nada. Se eu pudesse fazer, eu emagreceria bem mais ainda. Melhorou tudo. A vida mudou totalmente. Você se olha diferente agora? Muito diferente. E espero continuar, que consiga ter força para isso. A cobrança do dia a dia, trabalho, estudo, às vezes não dá pra gente malhar sempre, mas é sempre que dá a gente vem na academia, tento pelo menos tirar 1 horinha por dia para focar nisso, entendeu? Tem a frequência. A questão da saúde também. Eu perdi 60 quilos fazendo um programa de emagrecimento e desde lá para cá eu mantenho certinho na risca, seguindo a risca. Minha rotina é alimentação controlada durante a semana, no final de semana eu dou uma escapulida hoje em dia, porque é muito tempo já, e atividade física diariamente. De um tempo para cá, sim, o homem tem se cuidado muito mais, isso é fato, a gente vê no nosso dia a dia. Bom, a gente preparou aqui, então, um quadro, um lado feminino e um lado masculino, com algumas situações para ver o que vocês fariam em busca dessa aparência que agradasse o que vocês querem ver no espelho ou vocês mesmos. Então só para as pessoas em casa entenderem, tem cirurgia plástica, alimentação saudável, culpa por comer besteiras, exercícios para perder peso, cuidados com a pele, treinos para ganhar músculos,
refém da balança e dietas malucas. E aqui na mesa tem os mesmos itens. Isa, o que você colocaria ali nessa sua busca? O que você poria de adesivo ali? Então, acho que a base de tudo é alimentação saudável, né? Aliás, acho que é o mais difícil pra mim. Eu tô sempre na estrada e é complicado a gente se alimentar direito quando tá viajando, sabe? Quando a gente não tem uma rotina. Então, a alimentação saudável é uma coisa que, enfim, realmente eu tô sempre em busca. Cuidado com a pele também é uma coisa que é uma preocupação grande minha. Eu uso muito protetor solar, até mesmo quando não vou me expor literalmente assim ao sol. Mas você acha que muito por conta do trabalho ou sempre, mesmo antes, quando você ainda não era... Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de cuidar da minha pele, mas com certeza trabalhar com isso, né, sempre na TV, enfim, isso acaba expondo mais a sua imagem, né? Total. Deixa eu ver, acho que culpa por comer besteira é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas é muito mais do que estar preocupada com peso, assim. É uma coisa que aprendi recentemente. Eu acho que quem é cantor precisa ter em mente que a gente é atleta de alta performance, né? E tem coisas que eu como ou bebo que influenciam diretamente na minha voz. Então, é uma coisa que eu tenho que ficar ligada. Por exemplo, doce, bala, eu adoro. Não posso comer antes de cantar de jeito nenhum. Chocolate é muito ruim antes de cantar, complicado. né? Eu não sei se você já ouviu. Algumas pessoas não podem tomar café antes de falar muito, porque saliva muito. Não sei se vocês dois já perceberam. Desidrata, né? Parece. Não é legal. Eu já não tomo café mesmo, mas não é a boa. Causa pigarro, Se eu não tomasse, minha cara tava de mais sono mesmo. Não acreditem. Vou confiar se ele estava tomando um cafezinho antes do programa começar aqui. Não, mas tem gente que... Eu lembro na época que eu apresentava o Jornal Nacional, algumas pessoas falavam, você bebe o café antes porque saliva tanto. Eu não percebia também, não. Pra mim não fazia diferença. E esse aqui é o último, treino pra ganhar músculo, assim. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer exatamente por causa dessa rotina. Eu hoje tô com meu ligamento anterior cruzado rompido por causa de um acidente que eu tive em um show. E eu acho que se não fosse... Acho não, tenho certeza. Se não fosse a musculação, eu não ia estar conseguindo levar a vida que eu levo, cantar, usar salto de vez em quando. Enfim, a musculação é uma arma que eu tenho pra poder realmente exigir do meu corpo aquilo que eu quero dele, né? Foi legal isso que ela falou de ser o cantor ser um atleta de alta performance, né? E tem que ter cuidado aí com tudo mesmo, né? Exatamente. E porque tem um desgaste físico muito grande, né? Uma rotina muito puxada. Então tem que cuidar da alimentação, do sono, músculo, toda a parte corporal é muito importante. E esses alimentos, será que tem alguma coisa mesmo que interfere, por exemplo? O leite me dá pigarro, por exemplo. Se eu tomo alguma coisa com laticínio, me dá pigarro antes de... Sim, alguns alimentos eles fazem isso, eles têm essa propriedade, né? A gente tem que salivar mais, às vezes fica mais complicado para você falar, para você cantar mais ainda, então... vale a pena tentar. Tomar cuidado. Vamos agora então pro seu quadro, Loreto, o que você poria aí? Começo junto com a Isa. Alimentação saudável, aqui, em cima da minha cabeça, entendeu? Boa, pode deixar. Porque... Mas isso é para colocar ou porque ela já está? Não, já está. Já está. Então a sua cabeça já pensa com alimentação saudável. Já penso numa alimentação saudável. Perfeito. Então, eu acho que a única diferença minha para isso é que eu nem tenho essa culpa de comer besteiras, porque eu não como besteiras. O que seria besteira para você, por exemplo? Besteira? O que seria besteira? Exatamente. Açúcar. Besteira para mim, sabe o que é? Diabetes. Arroz. Arroz é uma besteira para mim, eu não como. Não come arroz. Como quinoa. Nem o integral. Nem o integral. Eu também praticamente... Nossa, eu não consigo não, gente. Não. Mas praticamente não como arroz também. Fala que eu sou um pouco exagerado em relação a isso. Eu acho que eu tô chegando nessa conclusão que eu sou, né? Brigadeiro é o que pra você, então? Não, brigadeiro não existe. Não, poderia, até você com diabetes, já tem brigadeiro que você poderia comer. Mas você não come. Tem uns diets, eu prefiro não. E agora tem uns doces diets que são com biomassa de banana verde, que são fit, né? Então eu vou buscando essa... Por aí. E é por causa disso. Eu sempre, minha mãe sempre foi ligada... Então isso desde criança? Desde criança. Minha mãe sempre foi ligada no orgânico, não ter refrigerante em casa. Então eu já fui bitolado. Aí fiquei diabético e falei, agora mesmo que eu vou ser o expert da alimentação saudável. Eu tento. Vamos ver o próximo. Mas não é sempre também, não. Eu fui pra Itália com ela quando ela tava grávida e eu babou-se. Nossa. Treino pra ganhar músculo. Não é nem pra explique. ganhar músculo. Eu gosto de ficar... Por exemplo, eu tô fazendo a novela das 9 agora. A próxima. Sete Guardião. Aí tem cena lá, sem camisa, você quer então, sequinho. Você não quer estar relaxadinho, né? Com aquela pochete que geralmente você tá quando tá relaxado. Então... Aí eu treino pra ganhar, pra secar, pra ficar forte, dependendo do personagem, né? Quando eu fiz o Aldo, que estamos indicados ao Emmy também. Que legal, né? Não é só isso, internacional. Só internacional, verdade. Essa dupla...
Que parabéns, né? E o filmaço mesmo. Pois é, pra aquele filme, né, que virou série, eu fiquei 1 ano sem comer pão. Até porque o Aldo é menor que você, então você teve que realmente secar muito. O Aldo luta na categoria 66. Ele perde 10, 15 quilos pra lutar. Eu falei, não, pelo menos eu não vou perder 10, 15 quilos pra filmar, mas eu vou fazer uma dieta rigorosa e fazer bastante Mas vamos musculação. apertar a Elisa, nós mulheres aqui. Eu treino, o personagem vai exigir. E não é pra se olhar no espelho e se sentir? Vai, fala a verdade, né? Não mexe. Eu acho que fica mais fácil quando a gente bota um objetivo na cabeça, mas também tem de se sentir Mas é bem, importante né? falar isso. Eu botei aquilo ali também pra falar sobre a performance, mas é óbvio que a gente quer se olhar no espelho e se sentir bem. E aí, se você acha que é necessário. Não, porque eu tô falando que tem muita gente em casa que não vai fazer o Aldo, não vai fazer papel no teatro, não vai fazer. Mas eu também quero ficar bacana. Eu também quero me sentir além bem. de ter saúde, sentir bem. Eu sempre quando tô no ritmo melhorzinho de comer bem, de treinar, eu fico mais caliente em casa, sabe? Acho que sei. Não, e o importante é cada um ver o seu bem-estar, né? É isso, ver aquilo que funciona pra você. Mas eu acho legal que a gente tá com a mesma. Cuidado com pele. Deus. Tenho muita influência da Débora, porque eu não tinha muito. Assim, ela fala, não, tem que passar coisinha. 34 anos, vai ficar cheio de ruguinha, passa um negocinho e tal. E foi te Aí eu tô passando hidratante e tal, pra ficar com o cotovelinho gostosinho. Eu vou até ver se eu tinha passado hoje. Falou do que eu falei, tá. Eu vou no podólogo, eu cuido do pele e ao pé, entendeu? Nossa. E meus amigos sacaneiam. Podólogo, eu falei, vou sim, minhas unhas ficam perfeitinhas, eu não corto minhas unhas. As minhas unhas há uns 2 anos. Não sei o que cortar a unha do pé. Você vai direto. É uma vez por mês. Esse cuidado não é uma coisa exclusiva só das mulheres, né? É o que a gente tava falando no início. Aí a pessoa ainda acha que é coisa de quê, gente? Coisa de quem se cuida. Eu sou menos hétero por causa disso? Coisa ou de menos quem se homem, ama. Assim os amigos caem em cima, né? Caem em cima. Enfim, estamos num... É verdade. Retrógrados. Culpa não tem, cirurgia plástica ainda não, mas se no dia que chegar, estamos aí. É isso, né? Esse daqui vem junto aqui, ó. Pá! Exercício pra perder peso. Que eu ganho músculo perdendo. E fez alguma dieta maluca por conta disso? Olha, eu já fiz umas dietas maluquinhas, assim. Por exemplo, muito rigoroso, né? Cortar o carboidrato total. Teve uma época que eu fiz uma dieta, cortei carboidrato total. E aí começou a me dar ficava até um pouco meio zonzo. Aí eu, dá um pãozinho de queijo aí pra eu voltar. E é uma dieta que é super famosa, por isso que é legal reiterar, que é legal fazer aquilo que é bom pra você. Eu também tentei fazer isso e não funcionou, porque eu preciso fazer show. O carboidrato é bacana antes de Vou cantar. botar uma dieta aqui. É legal. Exato, porque depende pra você, por exemplo, antes de um show, pra um atleta antes de uma atividade, tem que ingerir carboidrato. Vou botar aqui então, já botei, já fiz. Isso, vamos lá, coragem. É isso, porque às vezes as pessoas, né, adotam dietas sem nenhuma orientação e às vezes completamente inadequadas para a realidade delas, para a rotina delas e passam mal mesmo, né? Então, na tentativa de melhorar, né, a sua alimentação, muitas vezes perdem o controle e fazem bobagem mesmo, com dietas malucas. Por isso que é legal, né? Sempre orientação ali. A Tayla tá aqui. Ela veio assistir ao programa e contou de uma dieta. Eu nunca tinha ouvido falar nessa dieta. E sempre eu acho assim, muito arriscada essas dietas que são apenas para o emagrecimento, que não visam ensinar você a comer melhor para que você fique mais equilibrado de uma forma saudável e que a perda de peso venha como consequência. O que você fez, Tayla? Conta para todo mundo. Então, eu passei a vida toda fazendo dietas e muitas bem malucas. Assim, a última que eu fiz foi a dieta do leite, que era uma dieta que a gente só toma leite, não ingere mais nada de comida nem bebida. Quanto de leite ao longo do dia? Então, é uma semana de dieta. No primeiro dia são 6 copos de leite, no segundo dia 5 copos de leite e assim gradativamente até ficar no dia com 1 copo de leite. E aí desmaia depois. O dia inteiro com 1 copo de leite. Fraqueza, a gente se sente bem fraco, assim, por isso é maluca, né? Gente, e no final, sim, perdi os 6 quilos prometidos da dieta, mas em compensação, na outra semana já engordei tudo de novo e o efeito sanfona. Porque não terrível. Imagino como você deve ter se sentido mal também. Muito fraca, mau humor, dor de cabeça, visão turva. Sim, loucura. E você achava que você precisava disso mesmo para perder? Foi, assim, um momento de desespero mesmo, porque eu sempre lutei com a balança. Então, eu passei muito tempo na obesidade mórbida, né? Então, agora, esse ano, eu tomei a decisão, fiz a cirurgia bariátrica. Daí, para botar um fim porque eu te olhando, eu ia dizer assim, acho que você não precisava dessa dieta maluca. Então, você... Eu já tive mais de 100 quilos.
E daí agora faz 4 meses já da cirurgia, perdi 30 quilos. Tô agora numa vida saudável, vida nova, totalmente diferente, outra Tayla. Se tivesse que colocar mais alguma coisa ali, você colocava, Tayla? Vamos ver, deixa eu chegar lá perto aqui. Vem cá comigo. A Tayla veio assistir o programa, gente. Ela não ia falar, não. Mas aí o nosso produtor que conversa com as pessoas da plateia antes, gostou da história dela, conseguiu até uma foto de um antes e depois. Você bota mais alguma coisa aqui? Olha lá, aquela sua foto de quando? Isso, aquela foi no dia da cirurgia, antes de eu entrar no bloco cirúrgico. E essa outra faz mais ou menos uns 20 dias. E essa, a da esquerda, quando é que você fez a cirurgia? Foi em maio, final de maio. No final de maio. Isso. E você acrescentaria mais alguma coisa aqui? Você foi refém da balança. Fui muito refém da balança. Você sente ainda refém toda. da balança? Tu sabe que é outra vida, assim, né? Então, não me sinto mais refém. Gosto de subir porque ela virou minha aliada, minha amigona, assim. Então, cada semana é uma meta alcançada e a gente vai de meta em meta até chegar no objetivo, né? Você não tá no seu objetivo ainda? Não, ainda falta em torno de uns 13 quilos. Porque eu sou muito baixinha, né? Tenho 1,54 de altura. E eu tive mais de 100 quilos, então foi uma mudança bem radical nos últimos meses. Mas eu acrescentaria com certeza a refém da balança, que foi... Vou botar aqui no meio, então. Eu fiz um trato com a balança, Fátima. Eu não piso nela e ela não me fala o que eu não quero ouvir. E fica resolvido assim? Tamo ali, bem resolvido. Não, mas ao médico você vai pra ver como é que você tá de saúde. Fátima... Também não? Vamos ter uma... Esse é o problema dos homens, Jairo. Tava... Não é não? A questão de fugir do médico. Você foge de médico? Não, eu vou... Você vai? Eu vou sempre. Loreto, você é um exemplo. Não vem buscar cumplicidade, não. Eu vou no endócrino, eu tô sentindo alguma coisa, falo, já quero fazer um check-up, vamos fazer um examezinho isso é de sangue. importante, né? Porque, assim, classicamente, assim, um menino, depois que deixa de ir no pediatra, ele tem uma resistência muito grande de procurar, né, o apoio do médico, né? As meninas não, elas começam a ir ao ginecologista, elas se cuidam mais. E o homem tem isso, né? Como se procurar o médico, né? Ou tentar lutar pela saúde fosse um sinal de fraqueza. É uma bobagem, é um preconceito, né? E isso afasta, muitas vezes, o homem do médico e dificulta uma série de processos, né? É verdade, né? Essa cirurgia é um processo muito longo até tu fazer a cirurgia, né? Então, muitos médicos, são muitas consultas, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricionista, endócrino, o próprio cirurgião. Então, uma turma de médicos que cuida da nossa saúde e agora é tratamento contínuo pro resto da vida, né? Tem que estar ciente disso na hora de uma cirurgia como essa, né? Sem Principalmente dúvida. a cabeça, né, Jairo? Porque cabeça. muita gente faz a cirurgia e depois não tem os benefícios que poderia ter, porque a cabeça não consegue. E aí é uma questão de saúde mesmo, né? A Tayla precisou fazer a cirurgia porque era importante para a questão de saúde dela, né? Para evitar uma série de problemas de saúde no futuro e tal. Então, tem orientação médica, tem acompanhamento, né? Diferente de uma preocupação só estética ou da pessoa lançar mão de uma série desses itens que a gente está vendo aqui, né? Só por uma questão estética e desvinculada da questão de saúde. A saúde sempre é mais importante de tudo. Hoje você né? faz atividade física? Faço academia e agora estou me preparando fisicamente para voltar para a luta, que eu fui atleta na adolescência, então agora eu volto para a luta. Se Deus você lutava? Boxe. E aí, Então, na época de escola treinar. era atleta de basquete, apesar da minha altura. E então sempre fiz muito exercício, depois faculdade, intercâmbio, parei, aí que veio a obesidade, né? Então agora voltando o corpo ativa para seguir de novo nos esportes. Você sentiu isso? Oi, Fátima, Fábio. o Brasil quer saber, Fátima. Você emagreceu muito. E aí, o que você usou também daqui, Fátima? Eu Você emagreci, mas eu emagreci lentamente. Eu comecei em maio do ano passado e atingi o peso que eu tenho hoje em fevereiro. Foram alguns meses. Eu acho que eu aumentei a carga de exercício. Não, acho que era uma forma de... Aumentou a culpa ou não? Aumentou a culpa? Já tá aqui. isso, não. Mas eu não sou... É engraçado, né? Eu não sou uma pessoa de comer intervalos, bobagem, não. Eu tenho que comer mais ou menos de 3 em 3 horas. Então, não tenho nem tempo dos intervalos, porque eu sinto fome, detesto sentir fome. Mas eu acho que eu mudei muito a questão do que eu comia. Eu tirei muito do arroz, por exemplo. O arroz branco não me agrega nada. Então, eu conseguia dizer, então não vou comer. Então, se eu quiser entre arroz e feijão, eu vou comer só o feijão. Vou botar o feijão sobre os legumes. E à noite, por orientação assim, do que eu sigo, eu diminui muito o carboidrato. Mas eu posso, não é que eu não possa comer, eu posso comer, mas eu fui diminuindo. A primeira semana é muito difícil você tirar pão, que eu assim,
Disseram pra mim a primeira vez assim, tem que diminuir carboidrato. Eu falava, não vai rolar, porque eu amo pão, amo biscoito, amo massa, e aí vou fazer o quê da minha vida? Mas não, se você vai diminuindo, o corpo vai acostumando e vai cobrando menos de você. Hoje em dia, pra mim, é muito natural. Você me vê almoçar. Sim. Eu não como pra 2 colherinhas que me deprime aquilo. Tudo bem que eu como metade do seu prato, né? Você deixa muita coisa, mas tudo bem. Mas é verdade. Hoje eu acho que tem substitutos muito bons, né? Por exemplo, eu tava falando para uns amigos meus, eu não como arroz porque eu como arroz de couve-flor. Eu pego couve-flor, faço como se fosse arroz. Eu acho mais saboroso e muito mais eu amo. saudável. Infelizmente tem coisas que ainda são caras, né? Por exemplo, a massa, o macarrão que eu amo, é mais barato o comum de trigo do que, por exemplo, você encontrar uma massa feita de grão de bico. Não, tem massa feita de grão de bico, que é um carboidrato bacana. Tem massa feita de milho. Macarrão de abobrinha é delicioso. Né? Mas é claro. Palmito pupunha. A pupunha é um Mas ótimo. tem coisas que ainda estão num preço muito alto para substituição. Então, o que acontece é que as pessoas muitas vezes têm que ficar sem, né, Jairo? É verdade. Aí isso às vezes dói um pouquinho, né? A Débora que se irrita comigo, porque quando sai esse lanchinho da tarde, esses intervalos, tem que comer alguma coisa, ela fica doida para comer um docinho, não sei o quê. E eu, nego, castanha, melhor doce, castanha com passas, melhor doce que tem. Calma, né? Vamos devagar, né? Aí ela fica irritada comigo. Um pedacinho de bolo com café e um punhado... Né, um pedacinho de bolo com café e um punhado de castanha, gente. Vamos na realidade aqui pra nós. Meu estômago dá. Hoje dá? Estômago Mas isso que é ótimo. legal, né? O importante mesmo é que a gente consiga se reeducar, né? Exato. Era o que ela tava falando, Sempre. a primeira semana é sempre muito difícil, mas aos poucos E a gente eu vai acho se que se a adaptando. gente conseguir não botar o foco tanto na balança, eu acho que a gente vai caminhar melhor. A gente Com vai continuar certeza. falando disso principalmente de homens. A gente vai ver que está realmente crescendo casos de anorexia entre homens, que aí já são distúrbios que a gente tem que estar atento, é um transtorno alimentar, a pessoa fica magra ao extremo, sempre foi associado às mulheres. O que será que isso está mudando, né? A gente vai ver já já. Estamos de volta ao vivo e a gente está falando dessa preocupação masculina em relação à aparência, porque a gente recebeu uma sugestão pela nossa central de atendimento ao telespectador, do Matheus Maia. Ele tem 17 anos e contou pra gente a história dele, que é um jovem que sofre com a anorexia. Vamos ver. Fui gordinho na infância. Lá pelos 14 anos, sofri muito bullying na escola. Quando meus colegas começaram a namorar, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Comecei a só pensar em emagrecer. Fui para a internet, encontrei dicas para vomitar, jejuar, para disfarçar isso tudo para a família. Foram mais de 3 anos assim. Escutava de todo mundo que estava magro demais. E na minha cabeça, eu ainda era gordo. Quando cheguei aos 43 quilos, fui internado pela primeira vez. Depois, voltei ao hospital outras 17 vezes. Eu vi meu pai chorando, com medo de me perder. Foi aí que descobri que era mais do que só uma vontade de emagrecer. Eu tinha anorexia. Jairo, como custa a pessoa perceber, né? E os números realmente impressionam. Era um homem para cada 9 mulheres. E essa distância está encurtando, né? Está encurtando, Fátima. A gente, hoje, algumas pesquisas apontam até um homem para cada 3 ou 4 mulheres, né? Quer dizer, de alguma forma, talvez essa questão da preocupação excessiva com a aparência, com o corpo, que antes, né, era uma questão mais feminina, ela é uma questão de todo mundo hoje, né? Então eu acho que isso talvez tenha a ver com esse aumento de casos de anorexia em homem. E outra coisa que você falou é isso, assim, a pessoa não percebe, ela tem uma dificuldade de entender que ela está doente, que ela está com um transtorno, que ela está com um problema, né? E o mais comum é que essa pessoa só chegue ao médico, ao psiquiatra, trazida por alguém, pela família, ou tem um problema de saúde muito grave, tem que ir para o hospital e a partir daí começa o tratamento, porque por conta própria, entender que eu tenho uma dificuldade, que eu estou enfrentando uma doença, um transtorno, não é comum, nem entre as mulheres, nem entre os homens. Eu vou chamar o Rafael até aqui, que o Rafael também passou por isso. Vem, Rafael, chega aqui para conversar com a gente. O Rafael tem 27 anos, teve anorexia dos 14 aos 18, né, Rafael? Você conseguiu perceber, quer dizer, logo aos 14, quando começou, você notou que você tinha ou não? Não, é que nem como o doutor falou. Primeiramente, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um assunto de extrema importância, principalmente nessa época que a gente vive agora, de estar em contato sempre com os artistas, nas redes sociais, ter muito mais acesso à internet do que antigamente, né? Nessa época que eu tive. E eu desenvolvi isso por conta de bullying, na escola mesmo.
Por isso, não trate bullying como mimimi, porque é uma coisa que fere a alma, não fere primeiramente o físico, né? E a alma é que é difícil de ser curada. E começou com bullying até que chegou um momento, Você quando eu também tinha era 14 anos... uma criança mais gordinha. Sim, sim. Eu tinha em torno de 93 quilos. E aí teve um amigo, meu amigo, né, que chegou um dia e falou assim pra mim, nossa, mas você tem seios. Pra mim foi o estopim, sabe? Eu falei assim, não dá. Aí na minha cabeça me veio assim, se ele pode ser magro, por que eu não posso? E aí eu comecei a ir na academia direto, passava 3, 4 horas. Primeiro corria na esteira 1 hora, depois malhava, depois ia direto pra aula de spinning. Eu imagino que Direto. esse início as pessoas devem ter ficado, até a própria família, às vezes ficando animadas, falando, nossa, ele tá fazendo coisas diferentes, tá tentando se cuidar. Dieta e tudo mais. E minha mãe me alertava, né? Ela começou a perceber isso no início, ela ficou feliz, né, por tentar buscar ter uma condição de vida mais saudável, só que aí começou a se agravar. Toda vez depois da academia eu passava na farmácia para ver se eu tinha perdido peso, e não necessariamente isso acontecia, porque, né, ganho de massa magra aumenta o peso, não diminui. E na minha cabeça isso não entrava. E aí eu comecei a buscar na internet dietas malucas também, assim como nossa amiga ali. E fui diretamente influenciado por isso. Até que chegou um momento em que de 89 quilos, em 3 meses eu perdi quase 30 quilos. É muita E foi meio que na época de férias. Então quando eu voltei na escola, todo mundo ficou assim, gente, o que aconteceu com você? E eu me sentia maravilhoso. Isso te fazia bem. Sim, até que eu comecei Mas a você não sentir... sentia fome? Eu ia falar isso agora, olha só. Eu sentia prazer em sentir fome. Mas... Se tornou um prazer, a dor da fome, sabe? E hoje, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que eu exponho muito o meu lado emocional. E Eu acho que eu sinto que você se emociona quando você fala disso. Isso é muito, ainda mexe muito comigo, né? porque isso reflete até hoje na minha vida. E eu não sei se isso um dia vai mudar ou não, mas é bom eu estar aqui hoje para passar esperança para as pessoas de que é possível você vencer isso, nem que seja por conta própria. Porque eu não busquei auxílio médico, principalmente porque eu escondia tudo que eu estava fazendo. A maioria do tempo eu estava fora de casa, então minha mãe não acompanhava tudo que eu fazia. Mas ela dizia pra você que você estava ficando muito magro? Sim, sim. E principalmente os amigos. Eu deixava de ir nos rolês com os amigos, de ir no shopping comer, porque todo mundo ia estar comendo e eu não ia comer, e eu sabia que eles iam me encher o saco por causa disso, sabe? E aí, por exemplo, eu tenho essa lembrança até hoje, muito, muito vívida na minha cabeça ainda, que minha amiga me ofereceu um gole de milkshake, eu tomei, me senti muito mal, cheguei em casa tinha um quintal bem pequenininho atrás, fiquei correndo 1 hora em volta. Minha cachorra começou a acompanhar no começo, depois deitou e dormiu. Hoje eu tomei o lugar da cachorra, que qualquer coisa que faz eu durmo. Brincando. E sua família ficou como vendo essa situação? Tentava falar pra você? Minha mãe, sim, principalmente minha mãe. Como eu não passava tanto tempo em casa, porque daí eu comecei eu acho, né, isso não era uma coisa consciente, eu comecei a achar artifícios para estar fora de casa. Praticar exercício físico, mas aí eu comecei a criar paixão por esporte, né? Isso é uma coisa boa que veio disso. Só que isso vinha praticamente mais dos meus amigos, porque era época de escola, então eles me avisavam muito mais. Só que minha mãe estava ciente também. Até que teve um ponto em que eu tirei uma foto uma vez com minha irmã num circo. Quando eu me vi na foto, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu tava cabeçudo. Você não se reconhecia? Não. Aí foi quando eu mesmo, pra minha sorte, né? Porque tem gente que vai por outros caminhos, né? Eu falei assim, eu tenho que parar com isso. Difícil sozinho, né, gente? Acontecer a partir de você, né? Não é? Porque isso acaba... É isso, né? Esse distúrbio alimentar também caminha com esse distúrbio de imagem. Você se enxergar da forma como você realmente estava é muito difícil, É né, difícil. para um paciente anorexia. Normalmente, assim, quando você pega alguém que tem anorexia, você tem até uma dinâmica que às vezes a gente faz, você desenha o contorno do corpo da pessoa num quadro negro, e aí você pede para a pessoa olhar, a pessoa fala assim, não, esse não sou eu, ou não, eu tô muito mais gordo do que isso que tá aí e tal. Então tem uma junto com o transtorno alimentar, vem esse transtorno da percepção, da imagem corporal mesmo. Então é muito difícil isso que o Rafael tá contando pra gente,
dele ter percebido e falar assim, opa, tem alguma coisa que não tá legal, e ele próprio ter conseguido reverter a situação. Porque, assim, a esmagadora maioria dos casos, as pessoas não conseguem fazer essa virada e muitas vezes nem com auxílio, né, médico, multiprofissional, psicólogo, nutricionista, enfim, todo um acompanhamento é muito difícil, né, essa fase de transição. Por isso que o caso do Rafael, o relato dele é muito importante, né? Mas é muito difícil que sozinho a pessoa consiga reverter. E acho que ele falou outra coisa legal, que assim, não tratar a questão do bullying como mimimi, né, Zé? E também como os próprios amigos podem ter um papel de ajudar e alertar, olha, agora tá ficando demais e tal. Não deixar isso abalar tanto uma outra pessoa, né? Zé, eu fico pensando assim, na época, a gente começa a falar, a gente lembra da gente pequeno, como o bullying era uma coisa normal e tal. Aí eu tenho um sobrinho no Canadá, que a escola toda, assim, se alguém cai, todo mundo ajuda, sabe? O bullying quase tem aula anti-bullying, sabe? Para as pessoas já crescerem sem essa coisa. E como o bullying faz mal também, lembrei, a Débora sofria bullying, que ela era pequenininha, gordinha. Aí quando foi com modelo também, teve um pouco de anorexia e tal. E como isso afeta ela, hoje ela é linda, maravilhosa e até às vezes não afeta, entendeu? O bullying lá na infância afeta, a anorexia que ela teve afeta até hoje, fica com medo de uma dieta e tal. Fátima, a gente costuma dizer que tem, assim, é um tripé, né, que tem a ver com esses transtornos alimentares. A primeira questão é uma predisposição genética que a gente não entende exatamente por que acontece. O segundo ponto desse tripé é a pressão social, né? Então é a questão do bullying, dos amigos falarem que você está gordinho, que você está acima do peso. E a terceira são questões pessoais emocionais, né? Às vezes, pessoas que têm questões de autoestima, muitas vezes porque já se consideram, né, acima do peso, com sobrepeso, pessoas muito perfeccionistas que exigem muito de si mesmas, né? Então isso tudo junto, né? E aí chega um fator, um gatilho, né, que é uma questão estética, por exemplo, eu quero, né? Funciona muito às vezes como um pequeno gatilho em cima desse tripé, né? Eu acho que você falou o gatilho, ele foi a história do menino dizer que ele tinha seios, para ele foi um gatilho para entrar nisso. Ao mesmo tempo a foto ao lado da irmã no circo foi o gatilho para... O que se diria para quem hoje está em casa e está te vendo e fala assim, nossa, eu me vejo nesse rapaz. O que você acha que é possível? A gente aqui diria, tente ajuda, né? Procure alguém da sua família para... Acho que essa pode ser. Mas o que você, com a sua experiência, pode dizer? Eu acho que assim, hoje, mais uma vez entrando nesse assunto, o YouTube, ele é uma ferramenta poderosíssima para você não se sentir sozinho, né? Porque hoje em dia a gente consegue atingir essas crianças, esses adolescentes que estão em casa, que não têm amigos ou que se sentem separados de todo mundo, ou por qualquer motivo que seja, estejam presos em casa e não tenham nada para fazer. Você consegue... Então busquem informações que te atinjam positivamente. Se tiver amigos e tal na escola, se eles estão falando mal de você ou se eles estão falando que isso que você faz está certo, já não são seus amigos, né? Para começo de conversa. Então busque aquelas pessoas que tentam te engrandecer e te encher de positividade de alguma forma. E você tem certeza que te amam, né? Com certeza. Eu acho que aí vai estar melhor orientação. E ajuda, né? Fátima, eu acho que isso é uma questão para os pais mesmo. Porque como isso acontece muito cedo, na adolescência, é normal, ele está mais preocupado com o corpo porque ele é adolescente ou ela é adolescente. E, na verdade, às vezes os pais demoram para tomar uma atitude, até porque a pessoa ela não acha que tem um problema, né? Não acha que tem uma dificuldade. E os pais ficam meio que, às vezes, receosos de entrar. Então, se perceber uma mudança drástica de padrão alimentar, de perda de peso, é importante tentar entender o que está acontecendo. Interferir, realmente, né? Muito obrigada por ter vindo, viu? Agradeço. Obrigado. Obrigada. Isa, vamos pra cá? Vamos cantar um pouquinho? Vamos. Olha só, como eu já falei, indicada ao Grammy Latino, categoria Melhor Álbum Pop, já no primeiro álbum, né? Prêmio Multishow de Música com Pesadão. Pois é, um monte de coisa legal acontecendo, tô muito feliz. Vocês já fizeram um clipe juntos, os dois, né? Esse clipe aí, ó, de pegar meu primeiro clipe, né, Loreto? É o seu primeiro? É, o primeiro clipe. Olha. E agora, clipe novo, música nova. Zé? Esse clipe, quando me chamaram, aí Débora falou, vai fazer clipe? Sei, uma mulher, quem? Eu falei, Isa. Ela é incrível, vai. Se tiver uma ponta, me chama, deixa eu participar. Muito bom essa parceria. Agora o novo clipe, é um clipe com 3 mulheres, e tem muito a ver com o dia a dia. 3 mulheres batalhadoras, lutadoras, né? Uma professora, uma advogada. Uma professora, uma menina que foi mãe muito nova, né? A Bia.
e uma advogada, a Marcela. E aí são mulheres reais. Eu queria muito que as outras mulheres e homens também pudessem se inspirar por essas pessoas maravilhosas. Muito bom. Vamos ouvir então? Obrigada. Vamos ouvir Dona de Mim agora, Dona então? de Mim. Vamos lá, Dona de Mim. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Obrigada! Vamos aproveitar o clima para agradecer a presença da plateia. Veio gente hoje do Ceará, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte e de Goiás, de onde vem o Weber. Tudo bom? Oi, Fátima, tudo bem? De que cidade você veio? Eu sou de Itumbiara, Goiás. Vamos mandar bom dia, então? Um bom dia, então, para todo o meu estadão de Goiás, para a cidade de Itumbiara, em especial minhas irmãs Érica e Helenice e a minha sogra Adriana. Um beijo para todo mundo, então. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, faz como ele, olha, se inscreve no nosso site e vem pra cá passar uma manhã com a gente. Bom, chegou uma hora que eu adoro, a hora em que as pessoas que vieram assistir ao programa podem tirar dúvidas com os nossos especialistas. É o Tô Querendo Saber. Vou pedir pra Angelita vir até aqui. Essa hora agora, Jairo, a gente vai aproveitar para falar de um programa que está voltando na programação amanhã. E aí o tema é amor e sexo. Então vamos ver qual é a dúvida da Angelita. Muitas mulheres, com os anos, assim, elas têm decepções e não sentem mais sexys, interessadas em sexo. Isso faz mal pro organismo delas, de alguma forma, depois de 5, 10 anos, seja a razão que for que elas escolhem não ter mais sexo? Olha, eu acho que sexo é bom, né? Não é? E faz bem, realmente faz bem. As pessoas se sentem melhor, né? Ficam mais dispostas, menos estressadas, menos irritadas, menos nervosas. Então, o que a gente vê é que, normalmente, quando a pessoa tem uma vida sexual regular, saudável, feliz, ela se sente melhor também do ponto de vista físico e psicológico também, né? Então, nesse sentido, né, a gente tem tentado quebrar esse tabu, que assim, a pessoa fica mais velha, então assim, tem que diminuir a vida sexual, tem que deixar de fazer sexo. Não, né? A sexualidade vai mudando ao longo da vida da gente, mas é importante que ela esteja lá. Importante. Muito importante. Ótimo, excelente. Obrigada pela dúvida. Nada. Vou chamar agora o Maurício. Maurício, o que você está querendo saber? Bom dia, Jairo. A minha situação é o contrário dela. O que acontece? Eu acho que eu sinto a necessidade de sexo 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Se pudesse, ainda teria nos intervalos. Você é casado ou não?
eu tenho um relacionamento há 9 anos. Aí o que acontece? Só que é difícil o parceiro ou a parceira te acompanhar nisso. Ah, você é neurótico, você tem problema. Não é problema, mas até onde isso pode ser ruim ou bom para o meu corpo. Assim, eu me sinto sempre muito bem, sempre disposto. Olha, as pessoas variam, né, em relação ao seu desejo, ao seu apetite sexual. Tem algumas pessoas que fazem sexo 2, 3 vezes por dia, acham pouco, parece ter teu caso. Tem gente que faz uma vez por semana, uma vez por dia e tá feliz com essa frequência. Quando a gente tá num relacionamento, né, como você tá contando pra gente que você tá num relacionamento mais estável, então muitas vezes é importante a gente tentar achar uma média, né? Então, de repente, tua parceira, teu parceiro querem só uma vez por dia, ou uma vez, 2, 3 vezes por dia, né? Então, acho importante você chegar aí a um meio termo. Harmonia, de manhã, já fez de manhã, não, né? Eu já tive que dormir só pra poder vir pra cá. O problema é que quando você não tem, assim, no dia, fica 2, 3 dias, me dá uma agonia e acaba criando um estresse na relação, porque se você tá querendo e a pessoa não, aí você... aí começa a passar 1000 coisas na cabeça, né? O único cuidado, assim, é raro, é incomum, mas pode acontecer. Algumas pessoas passam um pouco do ponto. Elas têm um desejo muito, muito, muito grande, né? A gente até fala em obsessão sexual e tal. Quando a pessoa só consegue pensar nisso, né? Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ter um relacionamento, porque só pensa nesse sexo o tempo todo. Aí é um ponto de corte. Aí você precisa, né, de algum tipo de auxílio, de ajuda, para tentar entender por que isso está acontecendo. Mas tirando isso, 2, 3 vezes por dia... 3 vezes por enquanto, tá só nessa média. Tá bom. Obrigada, obrigada. Zé, por ano estaria ótimo já, né? A gente deixou que as pessoas fizessem perguntas sobre isso, porque o Amor e Sexo está voltando amanhã. O que a gente pode esperar? Você está na bancada mais uma vez. O que a gente espera? Programão, né? Eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Que bom que volta amanhã. Acho que o programa, toda temporada, veio cada vez mais impactante, né? Porque a gente mudou o costume das famílias. A gente levou a casa do pessoal pra sala. Então, é muito... O assunto pra sala, né? Eu vejo até na minha casa mesmo. Minha família, a gente nunca tive essa liberdade de conversar sobre sexo. Poucas pessoas, poucos amigos meus que eu sei que conversavam sobre sexo com o pai, com mãe. Era sempre um assunto oculto. Um tabu, né? Como se fosse algo proibido e que as pessoas não fizessem. E aí, com o programa, eu faço parte da temporada, aí minha mãe, às vezes meu pai fala, pô, mas você acha aquilo negócio normal, aquilo que aconteceu? Nossa, mas é interessante. Então, assim, só de dialogar, abrir o diálogo, já é válido. E acho que esse programa agora tá mais humano, sabe? Tá mais politizado, tá bonito, tá dando voz a minorias. Então, assim, vai ser bem importante. Jair tá nessa luta há tanto tempo falando disso, né, Jair? Pois é bom, né? É bom ver, né? Incrível também. Jair tinha que estar lá com a gente. Não, deixa o Jair aqui comigo, peraí. Vai assediar o meu parceiro em pleno ar? Especial. Tá liberado. Tá liberado. Para participações especiais, tá. Ciúme é vaidade. Acabamos de recuperá-lo. Ele estava em Londres, acabou de voltar, pelo amor de Deus. O Jairo de manhã, de tarde, de noite, né? Isso que Jairo falou, eu dava aula pra Débora, né, na oficina. Jairo joga nas 11, gente. É muito legal. De nada. E é bom ver isso, as pessoas conversando, né? Muito legal. Com super, naturalidade. eu acho que é um programa muito importante, porque, de fato, ele traz essa discussão pra dentro de casa, né? Ele aborda temas muito importantes, ele é politizado, ele se coloca, né? Ele faz as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre a sua sexualidade e a sexualidade dos outros, que é muito legal. E acho que ele pratica também, além, né, sexo, tem essa coisa do amor e acho que bota as pessoas num estado de empatia, sabe? De respeito, mostrar. né? E com diversão, né? Fernanda Com naturalidade. maestrona. Né? Tratando com a naturalidade que precisa para que você possa ter liberdade para tirar dúvidas, para que você possa falar as coisas. Se você não tem naturalidade, fica sempre esse assunto tabu, né? Essa dificuldade. Além disso, você falou que já está gravando o Sétimo Guardião? Já tô gravando o Sétimo Guardião, personagem Júnior. Pô, uma delícia a novela. Linda, lúdica, assim. Enfim, acho que vai ser um novelão, assim. Tem tudo para ser um sucesso. Ou é um sucesso ou é um fracasso, vou falar. E como a Aguinaldo só faz sucesso, eu acho que tá mais pro sucesso, entendeu? E você vem na família, da Letícia e do... Letícia e o Dan Stuba, meu pai. São seus pais. Sou irmão do Caio Blas, sou apaixonado pela Marina Rui Barbosa, brigo com o Bruno Gagliasso. Um elencão, assim, Miriam Cortaz... Ailton Graça, um elenco de primeira, assim. Tony Ramos, gente. Eu vou fazer a novela com o Tony, Lília Cabral. Eu estou, assim, embasbacado de estar nessa novela. Então você vai ter que voltar depois para poder falar do personagem, que eu sei que antes de estrear eles não podem falar muito e tal. Queria só esse suspense pra gente ficar com vontade de ver.
Mas aí depois então a gente volta para falar. de olho. Hoje, Amor e Sexo, Sétimo Guardião em novembro. Isso! Hoje não, amanhã, Amor e Sexo. Amanhã. Amanhã, Amor e Sexo. Eu tô em outro fuso já. Olha só, vou chamar para participar aqui com a gente agora uma atração internacional, o cantor James Arthur. Hi, James, tudo bem? O James é britânico. A música dele está na trilha da novela O Tempo Não Para. Certamente você já ouviu um hit chamado Naked. Faz parte da história do casal Marocas e Samuca, né? É a primeira vez que o James está no Brasil. The first time here in Brazil? Yes, first time here. Are you enjoying it? I love it. It's beautiful. É a primeira vez dele. Are you going to play where? In Rio, in another city? I will go to São Paulo and then back here. Ele vai tocar em São Paulo, também aqui no Rio de Janeiro, primeira vez dele no Brasil. Do you know something about the Brazilian music? Brazilian Meals? Meals. Songs. Samba. Conhece do samba? Yeah, I like Brazilian music. I like Brazilian culture. I like mixed martial arts and capoeira. Olha, gosta da cultura brasileira, capoeira, então já ouviu falar alguma coisa? Football, soccer. Ah, futebol? Yeah. Which player do you love more? Juninho, you remember Juninho, the small player? He played for my football team, Middlesbrough. Juninho. Middlesbrough. O Juninho Paulista, né? Juninho Paulista, que foi pro Middlesbrough. Ele conhece futebol brasileiro, gosta de futebol brasileiro. I'm going to ask... Oh, yeah? Oh, no, you... I was going to ask you to sing for us. Oh, yes, please. Sing Naked, please. Obrigado. Ok, muito obrigada. Ele vai cantar então Naked pra gente. Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, 'cause if you can say the words, I don't know why I should care. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try till you decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I wanna give you everything. I wanna give you everything, baby. I wanna give you everything. I wanna give you everything, babe. Oh, I'm not gonna wait until you're done, 'cause you pretended you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? See that I'm naked. Oh, I'm not gonna try. You're ready to swallow all your pride. I'm standing in naked. I'm standing in naked. Oh, I'm standing, yeah. Muito obrigada. Thank you for coming. I hope you enjoy your moments here in Brazil. Que ele aproveite bem os momentos aqui no Brasil. Obrigada. A gente vai dar uma pausinha aqui na nossa conversa, na música, para saber o que é a notícia nesta manhã. É o G1 em 1 minuto. Cauê Fabiano, bom dia. Como é que a semana está começando?
Bom dia, Fátima. Olá, pessoal do Encontro. Vamos falar de eleição, já que ontem foi o primeiro turno. Os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o segundo turno para a eleição para presidente. E o G1 fez uma análise sobre a distribuição dos votos pelo país, com mapas que mostram como foi o desempenho em cada estado. O candidato do PSL, por exemplo, teve maior parte dos votos nas regiões sul e sudeste. Dá para ver nesse mapa topográfico aí essas montanhas, principalmente em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Já Fernando Haddad, a concentração dos votos foi na região nordeste do país. A análise completa está no G1. E nesta eleição, ex-atletas, músicos e outros famosos se candidataram para cargos públicos. Entre quem se deu bem estão a ex-jogadora de vôlei Leila Barros, que foi eleita senadora no Distrito Federal, e a cantora Alessi Brandão, que foi eleita deputada estadual em São Paulo. Já entre quem não conseguiu está, por exemplo, o ex-jogador Romário, que não foi para o segundo turno pelo governo do Rio de Janeiro. Tem mais detalhes e outros exemplos no G1. Para terminar, teve recorde na eleição para a Câmara dos Deputados. 30 partidos elegeram representantes, o maior número até hoje. As maiores bancadas vão ser do PT, com 56 deputados, e do PSL, que tinha um deputado em 2014, agora terá 52. Além disso, menos da metade dos 513 deputados conseguiu se reeleger. A análise completa está lá no G1. Fátima. Obrigada, Cauê. Boa semana, viu? Boa semana. Gente, está terminando o nosso encontro. Agradecer Loreto, meus parceiros. E a gente vai encerrar com a Isa cantando pra gente Ginga, porque a gente quer já seguir dançando, né? Vamos lá. Vamos obrigada, nessa. Fátima. Obrigada, Isa. Parabéns. Muito obrigada. Bom estar aqui de novo. Sagacidade pra viver, taca e crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Observar e absorver, com fé no amor, no bem. Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além. Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar. Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar, entra na roda e ginga.